Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Olá, meus amigos, meu nome é Renner Leite da Cunha, eu sou da Casa Espírita Estrada da Luz, sou trabalhador lá da casa, sou fitoterapeuta também e graduando em psicologia. E o estudo do Evangelho de hoje para nós é sobre o orgulho e humildade. A mensagem é de Lacordaire, Constantino, 1863. Eu trouxe uma reflexão para nós do Livro dos Espíritos, na questão 785, quando Kardec perguntou aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos, eu fiz um recorte aqui da resposta, diz para nós o seguinte: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então Kardec vem trazer para nós essa questão tão importante porque nós temos dificuldades em progredir, justamente por isso. Porque o orgulho e o egoísmo, ele trava o nosso progresso, né? O progresso intelectual, como ele disse, isso nós estamos falando que trava o progresso moral, isso, o progresso espiritual nosso. Por quê? Porque nós vemos que ele é uma barreira, um bloqueador da caridade. Ela é contrária à caridade, né? O orgulho. E essa própria leitura do Evangelho vem dizer que o orgulho distancia de Deus a criatura e a humildade aproxima de Deus a criatura. Vejam só que quanto mais intelectualizado eu fico, como ela disse aqui, duplica a atividade daqueles vícios, desses vícios do orgulho e do egoísmo. Tá? Então, não é uma questão da atividade intelectual um mal, não. Mas se você não utilizar a intelectualidade sua, o seu conhecimento para um progresso, aí sim você estará prejudicando a sua evolução espiritual. Então, vejamos que o Evangelho é claro para nós. E o próprio Espírito de Lacordaire vem dizer para nós o seguinte: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Então é um convite para tocar o nosso coração, deixar nossa razão. Não é deixar de lado a razão, né? Nesse sentido. Deixar que o nosso coração sobreponha em gestos, em posturas, em comportamentos mais caridosos, mais amorosos. Não é mesmo? Ele disse, olha, sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Então esse altar da prepotência, da arrogância, do poder que nós construímos na nossa encarnação, ou durante as encarnações, melhor dizendo, né, que nós trazemos esse arcabouço de lembranças e recordações das nossas próprias condições de caráter, das nossas vidas passadas. E agora nós estamos aqui, né, usando esse processo. E ele diz, numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. O reino da verdade, meus irmãos, está na nossa consciência, está em nós. A verdade está em nós. Nós não precisamos buscar a verdade em outros lugares. Ela já está em nós. Porque ele vem colocar para nós que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Como que eu vou ouvir alguma coisa se meu orgulho não deixa, não permite?
o meu estado de humildade para aprender, para apreender, ele precisa estar num nível de compreensão, nível suscetível desse aprendizado. E o orgulho não nos permite isso. E ele diz mais, que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Olha, um convite a ser fraternal, é um convite à caridade moral, à caridade material para aqueles que precisam, né? Mas, diz ele, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então, nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. O próprio Espírito se coloca condoído de nossas condições humanas orgulhosas quando assim agimos. Então ele se põe numa condição de nos ajudar a refletir no sentimento e na compreensão de como podemos agir, de como podemos ser melhores, né? Mas às vezes você pode estar se perguntando, mas eu tenho caráter, eu tenho honra, eu tenho brio, eu tenho o orgulho da minha posição, e a gente pode confundir essas coisas, né? E às vezes não saber o limite onde começa um e termina outro. E aí, no livro do Emmanuel, o Consolador, o Emmanuel vem trazer para nós, na questão 216, um esclarecimento extraordinário. Ele diz o seguinte, a pergunta foi feita a Emmanuel. Olha a pergunta. O amor próprio, o brio, o caráter, a honra, são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade. Como proceder em tal caso? Quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos. Olha o conflito aí, né? Essa pergunta tem conflito, como eu já adiantei para vocês. Nós temos o conflito entre o amor próprio, o brio, o caráter, a honra, né? Atitudes nossas humanas e que colidem, né? Que bate de frente com os nossos conhecimentos evangélicos. Como é que a gente faz? Olha a resposta do Emmanuel, que não deixa dúvida para nós como nós devemos agir. Ele diz assim a resposta. O círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade. Personalidade é como você funciona, é como você faz as coisas, como você sente, como você vive. Está dentro de um processo de aprendizado que você teve durante a sua encarnação agora. Caráter é o que nós trazemos muitas vezes do nosso espírito. Personalidade é adquirida agora. Então vou repetir. O círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade. Contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta das suas convenções, as convenções sociais, as convenções humanas, né? Quando o amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstração de egoísmo, de vaidade e orgulho, quais se manifestam comumente na Terra. Antigamente tinha-se um ditado, hoje eu não ouço muito, mas antigamente era assim: não se pode levar desaforo para casa. Hoje nós não ouvimos esse ditado muitas vezes, que antigamente a gente ouvia, né? Mas hoje você se defronta com o orgulho intelectualizado, né? Com a vaidade intelectualizada, que você não há aquela briga corporal muitas vezes, que outrora, na minha infância, na infância de muitos aí que já passaram dos 50, nós tínhamos, né? Se a pessoa falasse alguma coisa para nós nos sentíamos feridos no orgulho e não levava desaforo, ou seja, revidava e até ia a vias de fato fisicamente,
Muitas vezes nós vemos esses relatos. Então veja bem, fica para nós essa pequena instrução do Evangelho. Gostaria que todos se aprofundassem nela, porque essa é uma palestra que nós fazemos, que até nós vamos depois colocá-la no nosso canal. Mas veja bem, é um preâmbulo do entendimento que eu tenho que ter em relação ao que eu sou agora e ao que eu preciso ser, olhando para o meu processo, para a verdade que já está em mim e transformando-a em bênçãos e em crescimento. É o meu desejo que tudo isso que foi dito aqui sirva no seu coração, esteja no seu coração. Muita paz a você, até um próximo encontro, que todos nós juntos vamos estudar o Evangelho e crescer unidos com o Cristo. Muita paz, muito obrigado.